E aí Fernando foi vendo as possibilidades e de repente ele falou: olha, a pessoa que eu deveria ter convidado desde que mostrar você mesmo. Você faz parte da congregação para trás e para frente. E ele fez um convite muito dedicado, quase escreveu um texto para mim, fazendo um convite, e eu não tive como recusar, simplesmente muito grato. E isso é fato. Quando a gente está à frente de um programa, a gente procura menos, porque a gente fica muito tenso com muitas coisas. E isso nos rouba um pouco a adoração de Deus, pelo fato de estarmos mais preocupados com a função do programa. Vamos abrir nossas Bíblias, você que ainda traz Bíblia dos grupos, ou que trazem seus celulares também é válido. Então, liguem os celulares no livro de Atos, no capítulo 2, o sentido pode ir, ele vai estar Atos 2, versos 37 a 42, capítulo 2 de Atos. Acompanhe aí a leitura. Diz assim: e ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos, para todos que estão longe e todos quantos estão perto, e todos quantos o Senhor os chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia ajuntaram-se à igreja quase 3.000 almas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram realizados por meio dos apóstolos. E todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comia com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a graça de todo o povo. E o Senhor lhes apresentava a cada dia os que iam sendo salvos. Nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra que tem poder de transformar vidas, Tua palavra que tem o poder de mudar o nosso coração, Tua palavra que tem o poder também de confrontar o nosso pecado, Tua palavra tem o poder, ó Pai, de quebrantar o nosso ser, nos fazer rendermos a Cristo, Senhor. Pedimos, ó Pai, que nessa noite ela mais uma vez nos fale aos nossos corações, que o Senhor a ilumine na vida de cada um, que cada um leve para casa, Pai, essa esperança eterna dessa comunhão contigo e também dessa comunhão com os nossos irmãos. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. O texto que nós lemos tem um contexto antecedente ao texto. Havia acontecido o Pentecoste, o Espírito Santo havia se derramado conforme cantamos, conforme lemos, e então aqueles discípulos, cerca de 120 discípulos de Jesus, estavam ali até então esmorecidos, desvanecidos de sua fé, alguns pensando até em desistir após a morte de Jesus, mas após alguns encontros de Jesus, inclusive na praia de Tiberíades, eles foram ganhando reestímulo e foram ganhando esperanças novas em Cristo e foram vendo que de fato a ressurreição era um fato contundente, notório, porque o próprio Jesus deu o próprio testemunho da sua própria ressurreição diante de todos eles. Então, era uma questão inequívoca. Jesus, de fato, havia ressuscitado. E o livro de Atos vai sempre levar adiante essa afirmação de que, de fato, Jesus ressuscitou entre os mortos. E que, de fato, aquela falácia que havia dito antes da morte de Jesus, durante a crucificação, de que testemunhas falsas haveriam de ser levantadas
entre os discípulos para dizerem que ele ressuscitou, mas de fato não ressuscitou. Essa era o acordo judaico do Sinédrio, para dizer que de fato o corpo dele foi roubado e não ressuscitado. Mas o fato é que Jesus se apresenta ressuscitado diante de pessoas. Paulo vem dizer, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, que mais de 500 pessoas, das quais ainda viviam nos dias de Paulo, eram testemunhas vivas da ressurreição de Jesus. E os discípulos, que após a morte, a crucificação de Jesus, a sua morte, acompanharam de perto essa ressurreição. Conviveu com Jesus, comeram pão com ele, cearam com ele na praia de Tiberíades. Em alguns lugares depois, essa ceia se repete. E então, eles estão nos cenáculos, estão ali orando, e cumprindo 50 dias após a ressurreição de Jesus, então a promessa de Joel se cumpre. O Espírito Santo vem selar a igreja para sempre. O Espírito Santo, que é o selo, que é o penhor, que é a garantia da nossa ressurreição, conforme Paulo escreve aos Efésios, ele vem selar a sua igreja para sempre, num fato único, não mais repetível na história, desse jeito e desse modo. Esse Pentecostes, ele acontece todos os dias na terra, nos corações daquele que creu. Quem creu, recebeu o Pentecostes de Deus. Quem creu, foi reavivado na alma. Quem creu, foi revestido do poder do Espírito Santo para anunciar, para testemunhar. O poder do Espírito Santo não é para gritar, não é para representar, não é para fazer cena representativa, é para testemunhar, para glorificar a Jesus. O Espírito Santo vem selar a igreja para que essa igreja de Cristo, esses discípulos, ganhe então o dínamo, o poder e a ousadia de anunciar a palavra, de proclamar e de afirmar o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo e habita em nós, em nossos corações, pela fé na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus que vive em nós, é o Deus que nos habita, é o Deus que é um conosco, é o Deus que veio habitar entre nós. Então, esses discípulos que estão ali meio que esmorecidos com o Pentecostes, eles recebem o poder, a ousadia, a capacitação espiritual para então anunciar às nações a palavra de Deus. E o espanto que eles causam nesse dia é: não são esses porventura galileus? Como pode eles falarem em nossas línguas maternas? Porque estavam diante deles 17 nações. O texto de Atos nos diz que 17 nações debaixo do sol estavam ali na festa, aguardando as festas de Pentecostes naqueles dias, e cada um ouvia falar em sua própria língua. E com a pregação de Pedro, então 3.000 pessoas creram. Então, essa pequena igreja de 120 pessoas aproximadamente, após a descida do Espírito Santo, após eles serem selados com o Espírito Santo da promessa, após eles proclamarem a verdade de que Jesus de fato ressuscitou dos mortos, 3.000 pessoas se rendem à pregação de Pedro. Eles perguntam: que faremos, varões e irmãos? E Pedro fala: arrependei-vos e sejam apagados os vossos pecados, e seja batizado para a remissão dos pecados. E com a pregação de Pedro, esse grupo de 120 passa então a 3.020. E o livro de Atos vai sempre nos dizer que sempre que algo acontece, a igreja cresce. Acontece um fato novo e a igreja cresce. Depois a palavra crescia entre as pessoas. E esses que creram, que foram revestidos, que estavam agora exuberantes, transbordando de alegria, dessa alegria eterna que só é possível para quem creu, para quem foi revestido e para quem carrega essa esperança eterna da ressurreição, de que agora você é um cidadão dos céus. Você não é um corpo somente, você é um espírito que habita no corpo e que está afiliado à eternidade com Cristo. Na linguagem de Paulo, uma linguagem que eu gosto muito, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Espírito Santo veio para nos garantir isso, essa habitação e essa comunhão eterna com Deus. E essa igreja, então, agora de 3.120 membros, passam a ter uma atitude que até então não se viu naqueles dias.
a atitude dessa igreja descrita no livro de Atos. Esses que creram estavam sempre juntos. E é uma coisa inovadora da igreja, quando aqueles que creem têm a alegria de estarem juntos. E aqui eu faço uma pergunta para nós, igreja, nessa noite. Nós temos prazer e alegria em estar junto com nossos irmãos? É bom estarmos juntos? É bom estarmos compartilhando a palavra e a vida e o pão e a necessidade uns dos outros? Você tem uma alegria imensa em saber que vai encontrar irmãos? O Espírito Santo veio para nos fazer suportáveis uns aos outros. Ele veio para que o diferente possa conviver com o outro diferente. Ele veio para minimizar as nossas animalidades e as nossas hostilidades. Ele veio nos domar, por assim dizer. Ele veio para nos tornar mansos de espírito, conforme o sermão da montanha, para nos fazermos pessoas capazes de se relacionarmos com Deus. Se a Trindade é um relacionamento de 3 pessoas que são uma só, a igreja é desenhada e é configurada dentro desse padrão da Trindade, que é um relacionamento. E o Espírito Santo vem então nos revestir para nos capacitar para que possamos ter os relacionamentos também uns com os outros. E eu quero falar nessa noite, após essa introdução breve que fiz, sobre os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós já lemos no programa alguns tópicos sobre isso, e na mensagem eu vou estar também ressaltando algumas coisas. Então, uma coisa que marca uma igreja que está revestida de fato do Espírito Santo, e não só isso, mas que está obediente à ação do Espírito Santo, submissa ao senhorio de Cristo. A primeira característica, ou a marca, ou os sinais, é que ela tem um grande prazer no estudo da palavra. Ela vai priorizar isso. Estudar a palavra, aprender a palavra. A palavra deve ter primazia em nosso meio. A palavra deve ser o centro, deve ser o ponto de chegada, deve ser o ponto de partida. A palavra deve ser o nosso alfa e o nosso ômega. É o começo, o meio e o fim. Então, Atos 2, 42, vai nos dizer que esses que creram, esses 3.022 pessoas, perseveraram. Eles davam continuidade naquela questão da palavra. Eles perseveravam onde mesmo? Na doutrina ou no ensino dos apóstolos. E qual era o ensino dos apóstolos que essa igreja perseverava? Era o ensino do Evangelho. Era de que Cristo veio pagar os nossos pecados. Cristo veio, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, e deixou um legado de espiritualidade para cada um de nós. E o padrão é Ele próprio. Então, o ensino dos apóstolos é a boa nova do Evangelho de Cristo. É o perdão dos nossos pecados. É a nossa comunhão com Ele. É o padrão do Sermão da Montanha, por exemplo, é o ensino do Evangelho. Então, essa igreja que carrega esse sinal de ser revestida pelo Espírito Santo, era uma igreja de aprendizado da palavra. Ela se orientava pelo ensino dos apóstolos. Ela não estava nem aí pelo que nós precisamos, pelas revelações novas, ou por nada moveres novos que aconteçam na história. Ela vai sempre se pautar pela palavra de Deus. E mais do que isso, não só a palavra de Deus, mas essa igreja também, ela vai balizar a sua vida, ou o seu ensino, ou a sua doutrina, ou o seu conhecimento, ou a sua exposição teológica, baseado, centralizado na pessoa de Cristo. Tudo que não se alinhar com a pedra angular da construção da igreja, que é Cristo, fica de fora. Temos que centralizar o nosso ensino na pessoa de Jesus. Os apóstolos só repetiam Jesus e só falavam na centralidade da pessoa de Jesus. Se pretendemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, devemos saber que o primeiro sinal a sermos uma igreja bíblica, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é bíblica. Não importa o que os grandes teólogos falem, o que importa é o que esse livro diz. E não só o que esse livro diz, mas o que nesse livro Jesus diz no Novo Testamento e nos Evangelhos. Nós, batistas, somos uma igreja neotestamentária. Temos nosso ensino
E a nossa função teológica toda voltada no Novo Testamento e na pessoa de Jesus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é bíblica, ela persevera no ensino dos apóstolos, ela é bíblica e ela é submissa a esse senhorio de Cristo e à palavra e a esse ensino. Esse é o primeiro sinal. E aí cada um pode se avaliar como indivíduo e como igreja. Eu sou assim, eu me submeto à palavra, à pessoa de Cristo, ao ensino dos apóstolos. Eu estou cheio do Espírito Santo. Do contrário, eu preciso buscar isso. Preciso aprender a ser assim. O segundo sinal dessa igreja, que é cheia do Espírito Santo, inspirada nessa igreja de Atos, é a koinonia. A koinonia tem duplo sentido, duplo significado. É comunhão com Deus e comunhão com os homens. Se a nossa comunhão com Deus não vai boa, automaticamente a nossa comunhão com os nossos irmãos também vai boa. Uma coisa anula a outra. Então, essa igreja, ela tinha comunhão com Deus. Ela tinha alegria em Deus, alegria em Jesus, alegria do Espírito Santo. E como consequência, como resultado, como fruto desse relacionamento profundo e íntimo com o Senhor Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com a Trindade, como eu falei, isso vai desembocar na vida comunitária da igreja. Quanto mais eu vivo aos pés do meu Senhor Jesus, mais o meu coração se dilata para a comunhão com os nossos irmãos. Quanto mais eu me afasto da realidade espiritual de Cristo, mais distante eu fico da comunhão com os irmãos. É sintomático isso. Então, esse segundo sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é a comunhão. Se estivermos reconciliados com Deus, reconciliados com o próximo, reconciliados com nossos irmãos, eu estou cheio do Espírito Santo. Se eu tiver relacionamentos quebrados, essa minha comunhão também está em dia. Preciso resolver isso enquanto é dia, conforme o Evangelho nos ensina. Uma outra característica dessa koinonia, dessa comunhão com Deus, com o próximo, é que ela não só fica no âmbito da igreja, do templo, do culto, da comunhão muito boa entre nós. Ela também abre os portões para fora, para a comunidade. Essa igreja cheia do Espírito Santo, no livro de Atos, e deve também acontecer em nossos dias, ela abre os olhos do necessitado, do pobre. Ela vai cumprir aquela palavra de Isaías 58, que diz que quando tu abrires a mão, a boca ao faminto, quando tu ajudares o necessitado, então a tua luz romperá como o meio-dia. E essa igreja que tem comunhão com Deus, tem comunhão com seus irmãos, ela deve ter uma percepção solidária. Ela deve olhar para a comunidade e enxergar as necessidades das pessoas que ela quer alcançar. E ela deve então abrir o coração para acolher essas pessoas. Não só para dar pão, comida, mas para oferecer abraço, acolhimento, oração, incluir no seio do Evangelho. E o que marcou essa igreja aqui em Atos, que o texto vai dizer no final, que também caiu na graça do povo, o modo como eles viviam, habilitados pelo Espírito Santo, capacitados e vivendo conforme a vontade de Deus em plenitude naqueles dias, apesar de ser uma igreja falha, ninguém pense que essa igreja aqui é perfeita. Essa igreja de Atos, ela é perfeita na eclesiologia do Novo Testamento, não na sua historicidade. Ela é o ideal de igreja, ela apresenta o ideal, mas ela tinha suas dificuldades, como nós. Temos o ideal da perfeição, da vontade de Deus, mas no entanto somos relativos na prática. Devemos buscar alcançar esse padrão que é elevado e estar em Cristo. Então essa igreja, o que marcou ela foi aquele princípio que Jesus estabeleceu lá em João, no capítulo 15 e 16 de João, que disse que se nós nos amássemos, o mundo creria que somos seus discípulos. Esses discípulos aqui, esses irmãos aqui do primeiro século, eles se amaram tanto e tão profundamente que eles foram notados. As pessoas de fora começaram a observar o modo como eles estavam vivendo. Ninguém tinha falta de coisa alguma.
Quem tinha muito não tinha demais, e quem tinha menos não estava passando necessidade, porque eles primeiro socorreram os domésticos da fé. E em socorrendo os domésticos da fé, em dividindo e compartilhando seus bens e as necessidades sendo supridas da igreja, sabe o que acontece? Nós estamos aqui no grupo de aproximadamente 35 a 50 pessoas. Se cada um de nós aqui for impressionado por essa igreja, por essa comunidade local aqui, automaticamente as famílias de vocês vão ser afetadas e influenciadas por isso. Se vocês saírem daqui carregando um bom testemunho desse lugar, desse encontro, dessa hora, levando uma boa palavra daqui para fora e falando isso em casa, internalizando isso, se comportando assim desse modo, automaticamente a família de vocês vão ser afetada de algum modo e vão querer saber o que está acontecendo nesse lugar. E a curiosidade em querer saber que fenômeno é esse, que algo novo é esse, que modelo é esse, totalmente diferente do padrão desse mundo, eles vão vir saber e vão atender aquele convite de Jesus: vem e vê. E quem foi até Jesus e viu, nunca mais voltou sem ver. Continuou vendo a graça, o amor e a misericórdia do Senhor Jesus. Foi assim que essa igreja, naqueles dias, alcançou aquela cidade. Ela errou depois, talvez nas aulas de DVD, eu vou dizer quais foram os erros dessa igreja, onde que ela falhou, onde Deus teve que intervir para que ela fosse cumprir o restante da vontade de Deus. Mas aqui está tudo muito bom, muito gostoso, muito maravilhoso. E Deus estava sendo glorificado com as atitudes dos apóstolos e dos discípulos e da igreja de um modo geral. Então a gente pode relembrar aí os dois sinais. O primeiro sinal de uma igreja cheia de Espírito Santo, qual é? A palavra de Deus. Segundo sinal, a comunhão. Por quê? Porque sem palavra de Deus não há comunhão. O que me faz ter comunhão com o próximo é essa palavra. A palavra de Deus tem um poder catalisador de nos vincular e desligar os outros. E o resultado da leitura da palavra, da oração, da internalização desse ensino é a comunhão. Isso é automático. Então, o segundo sinal é a comunhão. Se pretendemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, não podemos estar alheios às necessidades do nosso próximo. E aqui nós somos enlaçados pelo Espírito Santo, por assim dizer. Porque se quisermos de fato irmos às últimas consequências nesse ensino dos apóstolos, de sermos uma igreja relevante na sociedade, precisamos quebrar o nosso coração. Precisamos quebrar o nosso bolso também. Precisamos nos quebrantar, de fato. E não há ninguém que não possa dar nada. Todos nós fomos capacitados por Deus em favor do outro. Temos algo a dar, a compartilhar. Então, se devemos ter uma igreja do Espírito Santo, fica esse compromisso. Fica essa chacoalhada do Espírito Santo em cada um de nós para nos quebrantarmos e abrir nossos olhos e ver que os campos já estão brancos para a colheita. Terceiro sinal dessa igreja cheia do Espírito Santo é a adoração. Aqueles que estavam juntos ouviam a palavra, se enchiam da palavra, compartilhavam a palavra, compartilhavam os seus bens, socorria os que estavam passando necessidades, mas eles que estavam juntos, eles adoraram. Atos 2, 42. E eles adoraram de um modo diferente de nós. Nós adoramos muito cantando. Eles adoravam partindo o pão. Texto de Atos 2 vai dizer: no partir do pão e nas orações. Essa era a adoração inicial deles. Partir o pão e adoração. Partir o pão aqui não era ceia como nós temos hoje. Era de fato uma refeição que atendia os famintos de um modo geral. E nesse encontro ágape do Novo Testamento, eles então testemunhavam da pessoa de Jesus.
E esse pão partido foi um gesto pelo qual Jesus se fez conhecer quando ele quis se revelar aos seus discípulos depois de ressuscitado. Então, esse partir o pão tem um significado no Novo Testamento muito mais profundo que o pão em si, né? Faz lembrar de que Jesus de fato esteve entre nós e partiu o pão conosco, no caso com eles. Esse partir o pão serve como ilustração da diversidade da adoração dos cultos primitivos. Era um culto diferente dos nossos e eles socorriam mutuamente uns aos outros. E o partir o pão tinha um sabor e um significado litúrgico. Era o significado que tinha em seus cultos e acompanhado, lógico, pelas orações. E eles tinham então a criatividade na adoração. Não só cantar, não só louvar, não só levantar as mãos, não só recitar os salmos, mas também partir o pão. Partir também o pão com faminto, conforme a liturgia de Isaías também 58. E em uma igreja também cheia do Espírito Santo deve haver duas coisinhas a mais, além dessas que já citei aqui. Ela deve adorar informalmente e formalmente. Era uma igreja que adorava no culto, mas também adorava de casa em casa, na rua, qualquer encontro que estivesse. Não fazia diferença se o culto era no templo ou se era na casa do irmão. O Senhor Jesus estava presente. E como Ele mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Então o significado do nosso culto é Cristo. Se Ele está presente, há culto, a comunhão, a alegria, a palavra, o compartilhar do Evangelho. No culto a Deus deve haver lugar para a liturgia e para a criatividade, para os hinos e para as manifestações de louvor. Eu fiz um programa e fiquei pensando, meu Deus, será que o Espírito Santo vai ter que pedir licença para mim para entrar nesse programa? Eu estou fazendo a vontade